A ti eu clamo, ó Senhor, minha rocha. O Senhor, o que ele é para você? Deus é um ser místico, um senhor de barba branca, lá no céu, distante, com um raio na mão, pronto para poder atingir aqueles que fazem coisa errada? Não, ele não é assim, ainda bem que ele não é assim. Mas o que é Deus para você? Eu preciso que você tenha essa reflexão, essa introspecção. Deus é a sua esperança de resolver os seus problemas e nada mais. Deus é aquele que você vai na igreja com medo de ir para o inferno. Deus é aquele... Quem é Deus para você? Para Davi, ele era rocha. Ele era onde o lugar, ele podia se sentir segurança, se sentir seguro. Era a minha rocha. O lugar aonde ele corria em momentos de perigo. Mas vamos conseguir aqui. Vamos prosseguir no mesmo versículo primeiro. Não feches teus olhos para mim. Essa frase, não feche os teus olhos para mim, denota intimidade. Um homem que fala com o grande rei, o grande criador do céu e da terra, do universo, aquele que criou todas as coisas e que mantém a nossa vida nas suas mãos, precisaria ser tratado com um pouco mais de reverência. Mas ele, além de ser esse grande criador e esse grande rei, ele é também o nosso pai. E como pai, nós temos e precisamos ter intimidade com ele. E sabe de uma coisa? Ele gosta. E ao se conectar com Deus, você consegue dialogar de maneira mais íntima. E o que nós estamos aprendendo aqui, justamente, é intimidade com Deus. E se você quer aprender a ter intimidade com Deus, a primeira coisa que você tem que aprender, saiba se apresentar diante dele. Não se apresente de qualquer jeito, não. Não chegue diante de Deus apenas pedindo, 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 pedindo. Não seja pedinte. Seja filho, que é o que você é. Se valorize. Deus é um pai. Primeira coisa que você precisa entender, porque você, tendo essa identidade, isso te traz autoridade, te traz condições de chegar e se aproximar até Ele. Primeira coisa, com ações de graças. Você não chega diante de Deus já pedindo de cara. Primeiro, diga quem Ele é para você. E Davi fez isso muito bem, dizendo o seguinte, olha, começou a oração dele dizendo que Ele é minha rocha. Quem é Deus para você? Se aproxime dele chamando ele pelo nome, mas o nome sincero de quem ele é para você. Não um nome que as pessoas falam lá na igreja e você ouve pastores eloquentes chamarem, ó Deus de Israel. Não, chame ele do nome que você conhece. Senhor, a ti eu clamo, minha rocha. Chame ele pelo nome que você conhece. E aí você se apresenta diante dele. E aí Davi, ele prossegue com um desabafo sincero, honesto, de um filho falando com o pai. Não feche os teus olhos para mim. Davi aqui, durante a maioria desses salmos que nós lemos até agora, ele está passando por problemas severos, problemas terríveis, problemas onde ele precisava de socorro, mas ele sempre reconheceu Deus como o único que podia lhe trazer socorro. E o que nós temos aprendido, e quase que de maneira recorrente nesses salmos, é que Davi, primeira coisa, ele confiava em Deus. Você confia no seu pai? Como nós dissemos ontem, um filho que confia no pai, ele descansa, ele não fica preocupado, ele não fica chorando achando que o pai não vai vir. Não, ele confia. E se ele confia, ele não chegou, mas vai chegar. O filho que confia no pai, ele sabe que mesmo que demore, ele vai chegar. E quando a gente fica até mesmo pensativo pelo fato de que Deus chama esse homem, que era pecador, que era um homem de muitas guerras, que era um homem que matava e muitas vezes era cruel com seus inimigos, e era um homem que cometia falhas terríveis, A história de Davi é repleta delas, mas a Bíblia chama esse homem de um homem segundo o coração de Deus. E aí nós ficamos pensativos, qual é o critério de se eleger um homem segundo o coração de Deus? Qual é o critério de se eleger uma mulher segundo o coração de Deus? Bem, para mim, hoje, eu tenho muita clareza sobre isso. O homem segundo o coração de Deus não é o homem que não erra. É o homem que vive na dependência e na carência de estar perto de Deus.
Esse é o homem segundo o coração de Deus. Porque, como eu sempre digo, no fundo, o que Deus quer é ter intimidade conosco, relacionamento conosco, estar conosco eternamente. Não apenas aqui, durante esses poucos anos passageiros e cheios de tribulações. Porque não se engane, se te venderam um evangelho onde você não teria problemas, se te venderam uma fé onde era só orar e o gênio da lâmpada vinha para responder, você não teria enfermidade, você não teria lutas, você não teria nada, te enganaram. Sinto muito lhe dizer, te passaram para trás. Esse Deus, ele está conosco, ele quer estar conosco. Ele nos ajuda, Ele é nossa rocha, Ele é nossa fortaleza, Ele é socorro bem presente, Ele é abrigo, Ele é refúgio, Ele quer estar conosco na eternidade, mas vivemos um processo aqui. Aqui na Terra passamos por lutas, porque essas lutas nos faz fortalecer. E às vezes a gente acha que sabe. Às vezes a gente acha que já adquiriu conhecimento o bastante, só que a gente descobre que no campo de batalha esse conhecimento não é suficiente. E aí chegou o momento de você colocar à prova a sua fé, entendendo que você não está sozinho e você não precisa estar sozinho porque Deus quer estar com você. Agora, você vai ficar sem as provas, sem as lutas? Não. Vai acontecer momentos que você vai chamar por socorro e você não vai ouvir. E até nisso Deus nos ensina. O silêncio de Deus nos ensina muito. Nos ensina que nós precisamos fazer alguma coisa. Se Deus não tem uma resposta para nós, ou talvez é porque você não está ouvindo, porque Ele fala, mas às vezes você não ouve, ou talvez é porque Ele está em silêncio mesmo. E aí, nesse momento onde Ele está em silêncio mesmo, você tem que refletir no porquê. Porque o silêncio muitas vezes fala mais alto do que muitas palavras. E Deus, Ele tem sempre uma orientação para nos dar, mesmo quando está em silêncio. Mas aqui no desespero de Davi, ele diz e afirma, melhor que eu desista e morra, do que se o Senhor permanecer calado, ou seja, se ele não se conectar com Deus. Conecte-se com o seu Deus e mantenha essa conexão e sinta a ausência dele em momentos de silêncio, a ponto de você não querer uma outra coisa além disso. Porque no fundo, é isso que importa.